Olá, tudo bem? Começa mais uma Identidade Geral. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua companhia. Esse é um programa especial, o nosso especial de Natal, que você que acompanha o programa já está acostumado, né? Sempre no Natal a gente tem uma entrevista de 1 hora, sem intervalos, com uma personalidade muito especial, com alguém que você já conhece muito bem, e nesse ano não é diferente. A gente está recebendo, ou na verdade sendo recebido, porque a gente está num espaço muito caro a ele, o pastor Neumoel Stina. Que privilégio, pastor! Olá, Wagner. É um privilégio para mim, uma alegria muito grande estar com você no Identidade Geral. A gente conversou uma vez já, mas foi uma conversa rápida. A gente falou sobre... A TV estava fazendo aniversário, né? E a gente falou sobre o seu momento trabalhando na Novo Tempo, que antigamente tinha até um outro nome, né? O SISAC, o Sistema Adventista de Comunicação. Mas hoje a gente quer conversar sobre todo o seu ministério, que é especial para muitas pessoas que tiveram contato com ele. O senhor está encerrando oficialmente o seu ministério, mas pastor nunca se aposenta, na verdade, né? A gente até estava conversando aqui, antes da entrevista começar, o pastor Neumoel Stina tem convite para o ano que vem, para o próximo e muita coisa agendada. Mas, pastor, 35 anos de ministério. Passou rápido? Muito rápido. Embora tenha acontecido tanta coisa, parece que passou muito rápido. Parece que eu comecei ontem. É impressionante como quando você faz o que gosta, ama, o tempo passa muito rápido. Embora tenha passado rápido, eu aproveitei muito, porque numa linguagem de hoje, eu curti cada momento, cada função, cada trabalho. E esse ministério me deu muitas e muitas alegrias e eu faria tudo de novo. Como é o sentimento de estar se aposentando? Porque esse é um momento em que as pessoas muitas vezes se assustam, né? Poxa, eu tinha uma vida cheia de atividade, eu agora não tenho mais o meu trabalho onde todos os dias eu vou lá e desenvolvo o trabalho que por anos eu fiz. Agora, outras pessoas até lidam muito bem, no sentido de agora eu vou ter tempo para fazer as coisas que eu gostaria de ter feito e né, tanto tempo dedicado ao trabalho não me permitiam. Como é que tem sido esse sentimento da aposentadoria chegando perto? Olha, eu estou muito tranquilo, muito feliz. Como alguém que cumpriu a sua parte, eu me preparei, me planejei para trabalhar 35 anos, ativamente, arduamente, e eu fiz isso. Eu não tenho nada assim do que me arrepender, porque eu me dediquei, eu transpirei, eu suei, e Deus me abençoou muito. Agora, eu estou também tranquilo, não apenas porque eu fiz o que deveria ter feito, mas porque eu vou continuar fazendo aquilo que eu amo fazer, que é pregar. E eu me dediquei à pregação, me especializei na pregação, e isso, um verdadeiro pastor, ele não perde. Eu vou continuar pregando, como você disse, eu já tenho compromissos para 2019, para 2020, e daqui a pouquinho eu começo a agendar 2021. Então, eu diria assim, é como se eu tirasse o microfone desta mão e passasse para esta. Só que agora, com um pouco mais de tranquilidade, porque eu vou poder trabalhar a minha própria agenda com tranquilidade. Vou tirar alguns meses primeiro, uns meses sabáticos assim, para descansar, para renovar. E depois eu volto com toda a energia para continuar fazendo o que eu sempre amei, amo e quero fazer isso até o final. Enquanto Deus me permitir respirar e eu tiver capacidade, eu vou pregar. Eu amo pregar. E faz isso muito bem. Faz isso muito bem. Louvado seja Deus, é para a glória do Senhor. Pastor, me conta como foi o início, a decisão para esse ministério. A gente sabe da história de que você... eu vou chamar de você, por favor. Porque... Por favor, tá bom. Quando você pensou nisso e levou essa ideia, sua mãe falou, mas olha, a gente não tem condição de pagar essa faculdade, você vai ter que ser um aluno que vai trabalhar lá na escola, e você é tão magrinho, tão franzininho, como é que vai fazer para conseguir dar conta do trabalho, para conseguir pagar a faculdade? E aí, depois até a vida te levou para fazer outras coisas antes de fato, estudar teologia. Mas como é que foi, como é que surgiu o desejo
de se tornar um pastor? Como foi esse chamado para esse ministério? Olha, é um chamado que eu desconhecia até depois de ordenado. Aliás, até depois de formado, porque eu fiquei sabendo deste chamado, a razão deste chamado, no dia da minha formatura. Quando a minha mãe foi batizada, eu estava por nascer, faltavam alguns meses para eu nascer. E ela disse ao pastor que a batizava, quem sabe se esse que está aqui for um menino, ele não vai ser um pastor como o senhor. E naquela hora ela dedicou o bebê, se fosse homem, para ser um pastor. Porque a minha mãe já tinha tido alguns homens e 2 mulheres. E eu sou o 6º de uma geração de 9. Quando eu me formei, aqui nesse mesmo lugar onde nós estamos, ela me contou essa história. E eu disse, mãe, e por que a senhora não contou isso antes? Ela disse, porque eu não queria que você fosse influenciado pelas minhas palavras, mas que você fosse influenciado por Deus. O que aconteceu? Quando eu terminei o ensino médio, eu fazia o tiro de guerra naquele mesmo ano, eu trabalhava e eu estava mesmo magérrimo. E felizmente a gente vai criando uns músculos com a idade, pois né? Uns músculos diferentes. E a mãe disse assim, olha, você está muito franzino e tal. Aí eu dei um tempo. Só que chegou um momento que eu não resisti mais o dar o tempo. A voz falava forte no meu coração, na minha mente. E eu me lembro que eu saí e fui para a beira de uma praia que tem lá na nossa cidade onde eu passei uma parte da adolescência e a juventude americana. São 2 praias de água doce, lá Praia Azul e Praia dos Namorados. E estava ventando bastante e eu falava para Deus assim, vou ou não vou? Era o último momento, não tinha outra opção, né? E eu ouvi Deus falando com muita clareza, mas muita clareza mesmo. Ele falou assim, pode ir que eu vou com você. Não vai ser fácil, não será um mar de rosas, você enfrentará lutas, mas eu vou fazer de você um vencedor. E aí eu liguei para o colégio para fazer a inscrição para o vestibular. E Deus cumpriu aquilo que Ele falou para mim, lá na Praia dos Namorados. Eu vou fazer de você um vencedor. As lutas vieram, foram muitas, inclusive lutas financeiras, no tempo de estudante, com filhos. Mas Deus me fez um vencedor e hoje eu posso dizer que eu combati o bom combate e eu guardei a fé pela graça de Deus, né? E daqui a pouco a gente vai falar especificamente sobre isso, porque esse foi o título do seu sermão de despedida. Perfeito. Né? E acho que tem muito significado realmente nesse verso, nesse momento. Mas você estava contando nesse momento, né, de todas as dificuldades que você enfrentou, porque você vem de uma família que tem uma origem bastante humilde, né? Vocês trabalharam na roça, com 8 anos você trabalhava na roça, junto com o seu pai. E eu acho que isso também foi um grande aprendizado. É ou não é? O fato de eu começar a trabalhar cedo me deu a oportunidade de olhar a vida do jeito que ela é. Então, por exemplo, eu enfrentei todos os desafios que me vieram à frente com tranquilidade, com o peito aberto, sabendo que se você trabalhar com a bênção de Deus, você é um vencedor. E eu valorizo muito isso, eu agradeço a Deus, aos meus pais, pelo fato de eu ter começado cedo. Com 12 anos de idade, mesmo na roça, eu já ganhava o salário de um homem, de um adulto. Eu já dirigia trator, já fazia muitas coisas com 12 anos de idade. Pois é, com 15 anos, depois dessa fase de roça, com 15 anos já morando em Americana, você trabalhava numa confecção. Americana, né, sempre foi conhecida como uma cidade têxtil, né? E você trabalhava numa confecção, ganhava um salário muito bom e foi se desenvolvendo. Você trabalhou na área administrativa, financeira também, dentro da indústria têxtil, né? Desta indústria têxtil eu fui para o banco, naquele tempo Unibanco, uma empresa grande lá da cidade de Americana, a indústria têxtil Daruge, me convidou para ser assistente financeiro e eu era responsável por controlar as finanças, juntamente com um diretor financeiro. Então, jovem ainda já tinha responsabilidades. Muita responsabilidade. E foi de lá que eu fui para fazer teologia, dessa indústria têxtil Daruge, que eu saí. Foi meu último trabalho antes de entrar para o serviço do Senhor. E antes também foi quando você conheceu a Mari, a sua esposa,
foi nesse período em Americana, né? Esse é o pedaço mais doce, né? Mais feliz porque eu conheci a pessoa mais importante desse planeta aqui. A Mari é uma bênção. Eu a conheci, ela deveria estar com uns 10 anos, mais ou menos. Quando ela fez 15 anos, na noite em que ela fazia 15 anos, nós começamos a namorar. E antes de fazer 18, nós casamos. Casamos muito cedo. O pai dela teve que assinar para ela casar. Dando a permissão para esse casamento acontecer. E depois, aí vem o estudo. E sobre a Mari tem uma coisa interessante, porque ela nunca sonhou ser esposa de pastor. Porque ela sempre teve uma vida assim, bem agradável, né? Bem feliz, com tranquilidade. O pai ganhou sempre muito bem, não é? Era uma família bem estabilizada, bem estabelecida. E ela percebia que a família pastoral, às vezes, passava por algumas dificuldades. Então, ela nunca sonhou ser esposa de pastor. Mas quando eu disse que viria fazer, finalmente, o vestibular e cheguei em casa e disse, eu fui aprovado, ela falou com Deus se era aquilo lá. E Deus falou para ela que era. E ela disse, então, eu aceito ser esposa de pastor. A Mari é espetacular. Foi um momento maravilhoso que aconteceu. Deus foi muito generoso comigo em me dar a Mari. E ela é realmente muito especial e é muito bonito ver como Deus conduziu as coisas e nada foi manipulado por ninguém, né? Deus falou com a sua mãe, mas ela não quis influenciar na sua decisão. Deus falou com você, mas falou com a Mari também. Então, Deus foi preparando todos os pontos para que esse ministério de fato acontecesse. Deus controla tudo. E se a gente permitir, Ele nos controla também. Deus me fez um vencedor, um pastor vitorioso, um pastor feliz. E eu sou muito agradecido a Deus. Eu costumo dizer, Wagner, que se eu vivesse 10 vidas aqui, nós entendemos que se vive uma vida só. E cremos nisso, e a palavra ensina assim. Mas se eu vivesse 10 vidas, essas 10 vidas não seriam suficientes para eu agradecer a Deus. É muito bonito ver essa reflexão, né, de alguém que está encerrando uma carreira ministerial e olhando para trás e só tendo a agradecer o cuidado de Deus em todo o processo, né? Agora, pastor, o senhor é reconhecido como um dos grandes pregadores que essa igreja tem e já teve no Brasil. Eu me lembro de uma época... a gente nem se conhecia ainda, acho que muito bem, mas era a década de 90, mais ou menos, e aí a gente estava num grande ginásio e você estava pregando. Eu lembro que naquele período, quando a gente viu um pastor pregando, ele ficava muito parado ali no púlpito, ele não se movimentava muito. E eu lembro de te ver andando de um lado para o outro, e eu lembro que você começou a contar uma experiência e você sentou no degrau do ginásio, embaixo do púlpito, porque a experiência, alguém tinha sentado e tal. Então você estava fazendo todo aquele movimento, interpretando a história, e eu lembro que as pessoas, elas estavam com o olhar vidrado no que o senhor estava falando. E eu estava com o pessoal, que eu já trabalhava em rádio na época tal, e eu falei, gente, mas olha como ele consegue, né, prender a atenção de um ginásio inteiro. Como é que isso foi se desenvolvendo? É um talento nato ou a pessoa vai aprendendo de tanto fazer, como fazer bem feito? Eu sempre procurei ler bastante e me analisar bastante para ser melhor do que eu mesmo. Eu nunca me comparei com outro pregador para dizer, eu preciso ser melhor do que ele. Não, porque cada um é um. Então, a gente tem que ser melhor do que a gente mesmo. Isso na vida espiritual também. Porque se eu me comparar com o outro na vida espiritual, pode ser que o outro seja pior do que eu, vou me sentir grande, não é? Então, não é assim que funciona. E eu sempre tentei melhorar para oferecer o melhor, para entregar o melhor de mim. Eu acho que tudo isso vem assim de uma grande aproximação do Senhor, de Deus. Uma dependência de Deus. Então, por exemplo, toda vez de pregar, ainda hoje, eu sinto que as mãos ficam úmidas. Elas estão úmidas. Hoje? Elas estão úmidas agora. E às vezes, antes de pregar, eu passo as mãos assim para secar um pouquinho. Elas umedecem ainda, né? E quando você enfrenta um ginásio com 2.000, 3.000 pessoas, às vezes 15.000 pessoas, é uma responsabilidade muito grande. Então, por isso que vem esse momento de estresse, né? É a responsabilidade de você descortinar
tirar a cortina que encobre o rosto de Deus para que as pessoas vejam o rosto de Deus. Porque essa é a função do pregador, né? O pregador não está ali para se mostrar. Ele está ali para mostrar o Senhor Jesus, o caminho da salvação. Sobre essa história que você mencionou, é uma história real, ela aconteceu mesmo numa estrada lá pelo interior de São Paulo. Eu me sentei à margem da rodovia para conversar com um andarilho. Ah, é essa história. Essa história, e o nome dele me lembro até hoje, Maurício. O Maurício, ele estava andarilho, né? E eu me senti tocado assim para dar uma palavra com ele, né? Porque às vezes a gente passa, o bêbado está jogado ali, você não quer atendê-lo, não quer socorrê-lo. Mas ele também merece uma palavra, porque talvez ele não teve o berço que eu tive, você teve e o nosso telespectador teve, né? Então, às vezes eu penso assim, se ele tivesse tido a mãe que eu tive, uma mãe de oração, ele não seria um andarilho. Certamente não seria, né? E aí eu quis saber da história dele. Primeiro que ele levou um susto. Eu estava de carro, parei o carro lá na frente, tirei o paletó, tirei a gravata para não ficar assim, um clima muito diferente, né? A distância, o degrau muito alto, né? E quando eu cheguei perto, ele assustou, mas eu sentei do lado dele, ele acalmou. E ele me contou a seguinte história: ele tinha uma borracharia num posto de gasolina e tinha uma esposa e uma filhinha. E uma noite, quando ele voltou para casa, a esposa e a filhinha não estavam. A esposa havia fugido com um caminhoneiro e ele passou a beber, perdeu a borracharia e sobrou apenas a estrada, né? E eu me lembro que eu o levei até o próximo posto, comprei um lanche para ele, um refrigerante. E eu nunca mais encontrei o Maurício. Talvez eu o encontre na eternidade, não sei. E justamente graças a ter sentado do lado dele naquela estrada. Você é um grande contador de história, né? Toda vez que a gente ouve você contando uma história, parece que a gente se reporta àquela situação e vem muito forte essa imagem toda pra gente. E eu estava falando da questão da técnica e tal, para falar com o público, né? E a gente ficou sabendo que no teu primeiro sermão, inclusive antes de ter feito teologia, porque, né, você já pregava, o sermão era para ter durado 40 minutos, durou 8. Eu estava muito nervoso, muito mais do que hoje, muito mais. Era um domingo à noite, 24 de setembro de 1972, 46 anos. Hércio Rocha era o primeiro ancião naquele tempo. Por muitos anos, José Casaça tinha sido o primeiro ancião. Naquele ano, Hércio Rocha assumiu e ele me colocou para pregar com 16 anos de idade. Era um domingo de primavera, começava a primavera, né? E eu me preparei, porque naquele tempo um bom pregador pregava 40 minutos. Hoje um bom pregador prega 25. Dá para falar em 15, 20. E eu me preparei para 40 minutos falar sobre a volta de Jesus. Mas eu estava tão tenso que antes de me levantar, um joelho batia no outro. De tanto que tremia. Tremia muito. Quando o Hércio me anunciou, faltou fôlego, viu? E eu virei uma metralhadora, né? Um sermão de 40 eu fiz em 8 e me sentei, né? Aí o Hércio se levantou e ele falou assim, olha, o que o Neumoel queria dizer, o que ele quis dizer. E ele falou mais uns 3 minutos. Domingo à noite o culto começava às 8 e normalmente terminava às 9, né? 8h30 da noite todo mundo havia ido embora. E eu acho que eles pensaram assim, vai ser um bom pregador. Todo mundo ficou com o tempo de ir para casa e se preparar para a semana que ia começar, O tempo passou e eu já preguei sermões de 1h30 no Peru, onde eles exigiam que se pregasse 2 horas naquele tempo, né? Mas eu acho que um bom sermão hoje não precisa ser nem de 8, nem de 1h30, mas uns 25 minutos é um bom tempo para dar uma boa mensagem, né? Mas olha, eu acho que nesse sermão aí de 8 minutos, antes de ter estudado teologia ainda, já estava nascendo ali o orador da voz da profecia. Deus ordenou que no nome de Jesus se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. A grande situação com a voz da profecia é conseguir ter uma mensagem extremamente forte, extremamente marcante, cristocêntrica e num curto período de tempo, porque é para rádio.
né? E o rádio exige isso, E o rádio né? precisa disso. Você pontuou algo interessante, mas eu nesse tempo aí eu nem imaginava. Né? Embora a minha mãe tenha se convertido ouvindo a voz da profecia, né? Ouvindo o pastor Rabelo. A quantos nos ouvem no vasto Brasil e no exterior, os nossos votos de paz e saúde. Hoje o nosso texto é uma parte dos Salmos. Clamou este pobre, o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. Salmo 34, 6. Eu acho sensacional isso, porque ela realmente se converteu, né, graças ao trabalho da Voz da Profecia. E aí eu acho que quando você se tornou orador da Voz da Profecia, deve ter sido lindo para a família toda, para você, para ela, porque é a continuação desse ministério que trouxe toda a sua família para Cristo, né? Em 97, quando me tornei orador, meu pai já havia descansado, ele descansou em 95. Mas a minha mãe acompanhou. Me lembro como se fosse hoje, quando eu gravei o primeiro CD, a primeira pessoa a quem eu entreguei o CD foi a minha mãe. Eu quis fazer um tributo a ela, porque mesmo não tendo me influenciado com a sua voz, ela me influenciou com a sua oração e com a sua devoção. E para ir mais longe um pouquinho, eu me sinto muito abençoado. E eu ainda acredito que as bênçãos que eu recebo hoje, elas são também um reflexo da minha mãe, que sempre orou pelos filhos e orou muito por mim, especialmente depois que me tornei orador da Voz. Me lembro que uma vez ela falou: filho, você se tornou uma pessoa mais importante agora. Agora você tem que ter mais comunhão com Deus ainda. São conceitos que pessoas simples passam, mas são conceitos divinos. E eu captei aquilo lá. E a cada vez que eu fui galgando mais tempo na estrada da pregação, eu fui me dedicando mais à comunhão com Deus. E eu acho que isso faz uma diferença muito grande na minha vida e no meu ministério, na minha família. Vamos falar desse período, então, midiático do seu ministério, que foi um longo período. Antes até de oficialmente ser o diretor do Sistema Adventista de Comunicação, o que hoje é a Rede Novo Tempo de Comunicação, e também orador da Voz da Profecia, né? Na época você acumulava as duas funções, você já trabalhava em rádio antes, né? Apresentava o programa Comunicando Jesus. E aí, quando veio o convite para trabalhar com comunicação de fato, dirigir a rede de comunicação da igreja, comunicação já não era uma coisa completamente desconhecida. Você já tinha um pouco dessa experiência. Perfeito. Eu fazia rádio antes de ir para a Voz da Profecia e eu não poderia ser considerado nem amador, eu era menos do que amador. E na Voz da Profecia eu não deveria me considerar um profissional, porque eu fazia uma coisa assim do meu coração. Mas eu sempre procurei fazer assim, pensando que eu estava transmitindo uma mensagem importante que passava pelo meu coração, minha mente, a minha voz, para chegar no coração de alguém. E sempre assim, direcionado para uma pessoa e não para uma multidão. E mesmo quando eu estou pregando num grande auditório, eu estou pregando para uma pessoa. Isso facilita, ajuda. E foi interessante porque eu fui crescendo assim, com toda a tranquilidade, com humildade, porque eu nunca deixei de ser aquele homem da roça, com histórias comuns, porque são as melhores histórias. As histórias mais simples, elas são as melhores. Jesus fazia isso. E eu procurei imitar um grande orador que foi o Senhor Jesus, que ele tirava lições de coisas simples da vida. Pode ver os meus programas de rádio, eu gravei mais de 300, acho que quase 400 programas. Todos eles partem de uma linguagem simples para alcançar o coração. Então, claro que há coisas extraordinárias que eu falo em algum programa, mas sempre com a intenção de alcançar o coração. E eu trabalhei mais ou menos nessa direção aí, de coração a coração, eu diria. Eu estava contando aqui de quando tive a experiência de ter te assistido num grande ginásio. E aí, agora falando de rádio, televisão, você falou que sempre olha como se tivesse uma pessoa ali, né? Mesmo num grande ginásio. Minha pergunta é muito diferente fazer um sermão dentro de uma igreja, como a gente está aqui agora, num grande ginásio para 15 mil pessoas, como você já teve a experiência, e falar para o rádio e para a televisão?
Existem elementos que são parecidos, mas existem elementos diferentes? Perfeitamente. São coisas muito diferentes. Porque, por exemplo, no rádio, tem a questão de a pessoa que está ouvindo você, ela imagina você. Ela interpreta o que você fala, tentando imaginar uma pessoa. Quando você está num auditório, as pessoas estão vendo você. Então, num auditório, às vezes, as expressões não verbais, elas são muito mais fortes do que as expressões verbais. Então, é muito diferente, mas a mensagem é igual. E me encanta essa coisa da técnica no seu ministério, porque eu acho que a gente tem grandes pastores que falam muito do coração, como o senhor disse, que sempre buscou fazer, inclusive, estando de frente com um microfone importantíssimo como esse, o da Voz da Profecia. Mas além do coração, tem muito da técnica. Eu não sei se você se lembra, mas quando eu apresentava o Vide Saúde, faz muitos anos, a gente chamou num especial de Natal. E aí a Teru e eu, a gente conversou um pouco com você e depois você fez uma mensagem no Vide Saúde especial de Natal. E eu lembro que a Teru e eu, a gente sentou do lado assim e você foi para frente das câmeras e aquilo era um cenário muito comum para você. Eu lembro dos cinegrafistas gesticulando para que câmera você tinha que virar e você encarava a câmera, porque a gente olha, né, no retorno ali que a gente tem. Você olhava para a câmera com muita ênfase, você sabe como olhar para a câmera e eu já tinha te assistido, mas eu nunca tinha visto dos bastidores. Então, esse cenário onde a gente está agora aqui, de um set de gravação, é algo que você se sente muito à vontade, né? E consegue lidar com essa técnica toda com muita facilidade. Eu diria que isso é um milagre de Deus. Esse é o meu sentimento. Porque, por exemplo, as pessoas não acreditam, mas eu sou tímido. Embora eu faça amizade em 5 minutos com qualquer pessoa. Mas eu sou tímido. É que falar de Deus é falar arroz e feijão para mim. É falar das coisas que eu amo. Entendeu? Extrapola essa timidez. Então, a timidez, ela desaparece. E outra coisa, eu não fiz curso nenhum para olhar para uma câmera, para outra, para entonar a voz. Nunca fiz nada disso. É uma coisa que eu fui ganhando e fui adquirindo, porque Deus foi me dando. E eu reputo isso como fruto de oração. E o ser humano sozinho, ele não consegue fazer nem as coisas básicas da vida. E eu sou um indivíduo completamente dependente de Deus. Então, por exemplo, mesmo ficando com as mãos úmidas, Deus sempre me deu tranquilidade para encarar o público, encarar as situações e conseguir transmitir aquilo que Ele colocou no meu coração para transmitir. Tanto que eu não fico lendo papéis, eu tenho sempre o meu tablet com o meu sermão prontinho, mas eu tenho aquilo no meu coração. E consigo olhar para as pessoas com tranquilidade enquanto estou pregando. E eu reputo isso como a dádiva de Deus. Então, toda essa técnica, tudo isso, eu não chamaria de técnica. Eu chamaria de dádiva de Deus. É o dom que Deus te deu. Inclusive, nesse período de televisão e no sistema adventista de comunicação, me conta essa história de que uma vez uma outra emissora foi te chamar para trabalhar lá. Que história que foi essa? Essa é uma história que eu contei poucas vezes e para poucas pessoas, né? Mas quando eu estava para sair da Voz, que eu queria voltar para pastorear a igreja, né? Mas aí eu recebi uma visita de uma pessoa enviada de uma emissora religiosa, me oferecendo para ser o orador de televisão deles. E eu não aceitei, evidentemente, e eles acharam que era por causa da proposta financeira, voltaram com uma proposta ainda maior, muito maior. E olha, naquele tempo, isso em 2002, era muito dinheiro. Uma proposta de uns 30 mil reais limpos mensalmente. Naquele período? Naquele período. Dá para fazer um pé de meia rapidinho, não dá? Dava. Mas eu tenho um compromisso, não é com o dinheiro, não é com o pé de meia. Eu tenho um compromisso com Deus. E a última palavra que eles me falaram foi muito engraçada, viu? E eu disse, eu não aceito, não é por causa do dinheiro, é por causa das minhas convicções. Porque quem paga tem o direito de dizer o que eu devo fazer. E vocês não vão me deixar fazer o que eu devo fazer, o que eu quero fazer. Então eu não aceito, porque eu quero continuar pregando o que eu aprendi da palavra. Eu quero continuar pregando a verdade do jeito que eu entendo, do jeito que Deus me deu, né?
E aí a frase foi a seguinte: vocês adventistas são uns idiotas mesmo. Vocês não sabem ganhar dinheiro. E eu louvo a Deus porque eu não sei ganhar dinheiro. Amém. Porque eu sou um pescador de almas, pescador de homens e mulheres para o reino de Deus. Pastor, olha só, em todo esse período, ainda na Voz da Profecia, até você contou que chegou um determinado momento que você teve que escolher entre administrar o sistema ou continuar pregando, porque vocês viajavam muito, passavam grande parte do ano viajando. Você e o Quarteto Arautos do Rei, aquela formação de 96, né? Já estamos quase ouvindo os clarins de sua vinda. E vocês têm muitas histórias juntos, né? São muitas horas viajando. A gente ouviu todos os arautos daquele período e tudo mais. Tem uma história que a gente achou incrível, que vocês estavam numa programação, inclusive fora do Brasil, vocês estavam viajando pelos Estados Unidos e você começou a seguir um carro que ia levar vocês para outro lugar. Já lembrou da história? Nossa! Daqui a pouco você estava perseguindo outra pessoa, como é que foi isso? Isso foi o seguinte: nós estávamos fazendo um final de semana numa igreja brasileira na Flórida. E eu acho que era Fort Lauderdale, acho. Que naquela época deveria ser o pastor Jimmy Cardoso, hoje é o pastor Jefferson Tavares da formação. Que era o pastor dessa época, que era um arauto dessa época, né? E aí, terminou o programa, era noite, nós estávamos com os carros todos num estacionamento. Aí um irmão da igreja, um ancião, ele falou assim: pastor, nós vamos levar vocês num lugar aí, acho que era uma pizzaria brasileira ou coisa assim, né? O senhor me segue, eu estou com aquele carrinho branco ali. Aí, estacionamento escuro, aquela coisa toda e tal, né? E aí passa um carrinho branco e o cidadão buzina, bibi, e acena com a mão. E não dá para enxergar, né? E nós começamos a seguir o carrinho branco, que era o mesmo carro igual. Mesmo modelo. Mesma marca, mesmo modelo, mesma cor. E fomos seguindo. E às vezes a gente passava num semáforo e ele passava no amarelo de tal maneira que eu tinha que passar no vermelho. E quem vinha atrás, porque eram acho que 2 ou 3 carros que nós estávamos todos, né? Eram acho que uns 3 carros. Todo mundo passava no vermelho, né? E depois de uns bons 10 minutos assim, a gente já estava muito longe, ele entrou num gas station, num posto de gasolina. E eu entrei atrás, né? Aí ele desceu do carro, a hora que ele desceu, que eu o vi e que era o homem errado. E eu já comecei a rir, né? Porque não adianta chorar, tem que rir, né? Nessa hora, né? E aí ele falou assim: pastor, o senhor está me seguindo? Eu disse: eu estou lhe seguindo, mas eu estou seguindo o irmão errado. Ah, bom, mas era pelo menos um irmão da Era igreja, irmão da né? igreja. Porque se não fosse, ele ia falar: o que esse homem está fazendo aqui me perseguindo? Olha, e nós começamos a rir, mas a gente ria muito. E ele falou: não, mas eu sei onde vocês estão indo, eu vou levar vocês. E aí nós abastecemos os carros e continuou a jornada, mas ele não achou o lugar. E acho que era já uma meia-noite e a gente não tinha comido a pizza, viu? Meu pai do céu. E o outro que deveria estar sendo seguido, devia estar super preocupado, né? Para onde foi esse pessoal? Perdeu todo mundo, Perdeu né? todo mundo. São histórias. Histórias muito marcantes. Verdade. E falando desse período todo onde vocês viajavam juntos, tem muita coisa que foi solidificada graças a essa relação. Por exemplo, existem muitas músicas do Jader, que é um dos maiores compositores que essa igreja tem, que são inspiradas em mensagens suas. Perfeito. Olha, pelo que a gente descobriu aqui, tem pelo menos 2. O Céu é Jesus, que todo mundo conhece como O Céu é Aqui. Até você pode explicar que história é essa, que o céu é aqui ou o céu é Jesus? O que é essa mensagem? E Chegou a Hora também foi inspirado numa mensagem sua. É porque essas músicas, elas acabam fazendo parte do sermão, né? Eu sempre preguei muito sobre a volta de Jesus, na Voz da Profecia ou fora dela, que esse é o grande prazer da minha vida, falar que Jesus vai voltar. Eu prego sobre a volta de Jesus há quase 50 anos. Ele ainda não veio, mas virá. Virá. Eu tenho convicção Breve disso. virá. Breve virá. A música O Céu é Jesus, nós estávamos voltando de carro da cidade de Vitória, onde tínhamos feito um final de semana, e eu tinha pregado sobre o céu.
E aí eu tive um insight assim de dizer para o Jader fazer a música, né? Eu disse, ô Jader, tá aqui o resumo do sermão de ontem, ó. Faz uma música, porque acho que o sermão vai ficar melhor com essa música aí. Aí ele, no dia seguinte, ele me chamou e disse, pastor, vê aqui. E aí a música estava pronta. Só que ele tinha dado o título de O Céu é Aqui. E eu disse, olha, para não dar confusão, vamos colocar O Céu é Jesus. Tudo bem? Tudo bem. Mas mesmo assim deu confusão. Porque eu preguei o assunto e a música foi cantada na cidade de Limeira. Tinha um monte de estudante de teologia lá. E aí os estudantes chegaram no colégio e lá disseram, professor, o pastor Estina está pregando que o céu é Jesus. E a música também fala o céu é aqui, né? E que o céu é aqui. Está certo ou está errado? Virou uma confusão, né? Uma discussão teológica. Uma discussão teológica. E logo depois eu fui fazer com o quarteto uma semana de oração lá. E na sexta-feira dessa semana de oração, reuniram todos os alunos do teológico para eu explicar esse assunto. E eu me lembro de ter explicado o assunto e terminado da seguinte maneira. Vocês vão passar 4 anos estudando aqui teologia. E se vocês saírem daqui pensando apenas que o céu é um lugar, mas que o céu não é a pessoa de Cristo, vocês vão ter que voltar aqui e passar 40 anos como Moisés passou no deserto. Porque um céu sem Jesus não é céu. O céu é Jesus. Existe, é um lugar real, mas imagine, Wagner, você chegar no céu e um anjo falar para você, Jesus não existe. Peraí, mas e quem morreu por mim? Então, tem um significado teológico muito mais amplo do que os homens e mulheres conseguem imaginar. Então, o céu é muito mais do que um lugar. Nós não vamos para o céu por causa de um lugar. Nós vamos para o céu por causa de uma pessoa. E essa pessoa é aquela que deu a vida para nos salvar. Então, o céu é um lugar, mas é também uma pessoa. É o Senhor Jesus. Mas foi muito legal, porque a gente vai ficando famoso sem querer, né? Com certeza. E chegou a hora, é uma música lindíssima, porque ela fala de uma perspectiva muito diferente sobre a volta de Jesus, né? E essa música, quantas pessoas tiveram o coração tocado pelo Espírito Santo graças a essa música? Essa música é espetacular, né? Porque nós cremos que Deus é composto de Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós cremos assim. Há um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus é o Deus que veio aqui. O Espírito Santo é o Deus que conduz a igreja. E Deus o Pai é o controlador de todas as coisas. Eles são iguais, mas eles têm funções diferentes. Na obra da salvação, cada um deles faz uma coisa, né? É assim que nós entendemos. E vai chegar no momento que o pai vai falar para o filho mesmo, ó, finish, acabou, vai lá, vai buscar os meninos e meninas por quem você morreu. E só de lembrar disso aí, de saber que um dia desses Jesus vai tirar as suas vestes sacerdotais e vai se vestir com a veste de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores e vai aparecer para nos buscar. Só isso vale qualquer canção, qualquer música, qualquer vida, porque isso vale a eternidade, Wagner. Com certeza. Você disse que escreveu e fez quase 400 programas de rádio. Tem noção de quantas vezes você fez uma mensagem em público, sermão, quantos foram? Não tenho. Quantos diferentes? Foram muitos, né? Muitos. A gente conversou com uma pessoa que trabalhou com você, foi sua secretária num período, e ela contou a história que uma vez você chegou e falou, olha, você não me ajuda porque eu tenho sermão datilografado, eu tenho sermão digitado, e aí eu queria juntar tudo isso, você não faz aí, me ajuda tal? Ela falou, ajudo, claro, ajudo. E no outro dia você chegou com 2 sacolas cheias de sermão, que nem ela imaginava que eram tantos assim. É verdade. Eu acho que eu já produzi uns 5.000 sermões, ou mais. Meu pai. Mesmo agora, nesses últimos anos, uma menina digitalizou uma quantidade enorme, sem contar uma caixa inteira que se perdeu. Eu tinha planos de fazer um livro, de publicar um livro chamado Alfarrábios, do pastor Estina, que são aqueles antigos, né?
Eu já publiquei 13 livros, inclusive o último publicado saiu agora recentemente, chama-se Rei dos Reis. Eu vou presentear vocês daqui a pouco. Por favor. E eu perdi, assim, uma quantidade enorme dos meus mais antigos sermões. Só que Deus me deu a graça de ter uma cabeça boa. Você lembra? E eu lembro de alguns deles, assim, inteirinhos, e eu poderia pregar alguns deles, assim, sem papel, sem nada. Eu não tenho mente fotográfica, eu não sou melhor do que ninguém, não estou aqui fazendo uma autobajulação, mas Deus me deu a graça de as coisas espirituais. Eu tenho uma cabeça muito boa para os sermões, para os textos bíblicos, para as coisas espirituais. Quase que mente seletiva, porque há coisas que eu não lembro, eu não tenho interesse de lembrar certas coisas que eu não lembro. Alguém tem que me contar para eu relembrar, mas eu não lembro. Mas os sermões, alguns eventos onde eu vivi, emoções assim importantes, eu tenho lembranças como se tivessem acontecido agora. Então, por exemplo, o sermão que eu preguei sobre a volta de Jesus, aquele dos 8 minutos, que parecia uma metralhadora, eu lembro até os hinos que nós cantamos, o texto que eu usei, me lembro a roupa que eu estava usando. Então, detalhes assim. Mas a minha mente é muito boa mesmo para as coisas da pregação. Dá a impressão que ela se infiltrou nisso aí, o resto não interessa, né? Sofrimento para quê, né? Para que ficar lembrando alegria, disso, né? Wagner? Só E eu alegria. acho que é por isso, então, que também o senhor tem tanta facilidade para escrever, né? São 13 livros até agora. Mas deve vir muito mais por aí agora nesse período de aposentadoria. Talvez. Tem a história da internet também, né? Que o senhor começou a fazer mensagens e elas são distribuídas em redes sociais e tudo mais. São Isso é um novo milhares e ministério. milhares de pessoas que recebem semanalmente o que nós chamamos de mensagem pastoral. É uma mensagem que eu escrevo para o boletim da minha igreja e que nós transformamos em vídeo. E agora o pessoal que cuida disso, o Jura e a equipe dele, eles querem que eu continue gravando para eles continuarem disparando essas mensagens aí, porque são milhares e milhares de pessoas ao redor do mundo que acompanham. Com certeza. E se passa uma semana sem a mensagem, eles reclamam. Já perguntam cadê E é o bom vídeo? que reclamem mesmo, porque assim eu não paro. É isso mesmo. De tudo que a gente falou aqui, quando você estava contando aquela história do rapaz que o senhor foi lá e sentou do lado dele, seu olho encheu de lágrima, a emoção veio à tona aqui. Como é que é saber que a sua mensagem encontra eco na outra pessoa? Saber que a pessoa ouve e a sua mensagem é um instrumento do Espírito Santo para que a vida dela seja transformada. Para um pregador que vive uma vida para pregar o Evangelho como você viveu, deve ser uma coisa muito forte. Eu costumo dizer que Deus é bom demais e que Ele não tem medo de compartilhar a sua glória conosco. Porque, por exemplo, a pregação é para a glória de Deus. Claro. Certo? Mas Ele compartilha, porque Ele é generoso. Ele compartilha a sua glória comigo, com você, conosco. Como que Ele compartilha? Quando uma pessoa é alcançada e beneficiada, e ela vem e fala para você que foi alcançada, olha, o Senhor me abençoou. Recentemente eu estive num evento e aconteceram várias coisas importantes. Eu vou pensar apenas duas rapidamente. Eu atendi uma jovem senhora há uns 5 anos e alguns dias atrás ela me abraçou e disse assim: antes de ir para a sua sala, eu pedi para Deus falar comigo. E Deus falou comigo através do Senhor. E eu quero te abraçar e agradecer. Quero que o Senhor saiba que mudou a minha vida. Deus está compartilhando a sua glória comigo. Encontrei recentemente uma das pessoas que trabalham na União Central, na área de educação. Juntamente com o pai, ela esteve conosco num evento há uns 2 anos. E eu me lembro de ter presenteado a ela e o pai com um dos meus livros. Ele leu o livro durante o evento, leitor contumaz, e falou para a filha assim: quando chegar em casa, eu vou dar esse livro aqui para sua mãe, que esse livro vai ser muito bom para ela. Uns dias depois, a mãe não tinha lido o livro ainda. O pai faleceu. Ele não sabia que ia falecer, ele não estava doente, mas faleceu, descansou. Aí, a esposa lembrou que ele havia dito que aquele livro faria muito bem para ela.
E ela começou a ler o livro. E o luto foi embora. E ela me abraçou assim, efusivamente, e falou assim, queria agradecer, porque o senhor não é apenas um pastor, o senhor é também um escritor. Mas o que a irmã quer dizer com isso? Aí ela me contou essa história. Ela falou assim, a minha mãe superou todo o sofrimento, toda a tristeza, lendo o seu livro. Porque meu pai falou que o livro seria bom para ela. Então, toda vez que alguém vem dizer que foi abençoado ou abençoada, eu digo, louvado seja Deus, a glória é do Senhor. Eu fico feliz em ouvir, claro, fico emocionado, mas a glória é de Deus, né? Deus compartilha a glória. E apenas usa como instrumento. É verdade. Vamos para algumas fotos aqui? Vamos. Vamos lá, vou mostrar algumas fotos e você me diz meu algumas pai. histórias. O que é que vem aí? Por hein? exemplo, olha, temos aqui, olha, pastor Neumel Estina, o grande pescador. E não é história de pescador não, hein? Esse peixe foi pescado ou só tá aqui na foto? É verdade, fui eu que pesquei. É um pesque pague, é pesca esportiva, né? É um pesque solte. Esse daí é um tambaqui, ele pesou aí uns 15 quilos talvez. Foi emocionante tirá-lo d'água. E eu sei que você gosta muito de pescar, a sua família toda contou isso pra gente. Agora, tem uma história incrível, porque parece que tinha uma pessoa que sempre estava ali no pesque pague, pesque solte, junto com você. Mas a pessoa bebia, a pessoa tinha uma vida toda estranha lá, mas ela te via sempre sereno, pescando, sabendo o que estava fazendo, porque não estava nunca sob o efeito do álcool. E aí ela, olhando para o teu exemplo ali pescando, ela falou, eu quero ser mais parecido com ele do que como eu tenho vivido até hoje. E essa pessoa teve um encontro ali graças ao teu exemplo pescando. O seu José Aguena, ele mora na zona leste da cidade de São Paulo. E nós pescamos juntos já há uns 8 anos ou 10, 8 anos no mínimo, né? E ele tomava assim de manhã umas 3 cervejas daquelas garrafas grandes, rabo de galo, não sei se é assim que chama, que é uma bebida forte, uns 3 ou 4. E aconteceu um episódio que um dia, ao ele ir embora com o seu carro, sua Paraty, ele estava tão embriagado que ele nem viu o pedágio. Ele arrebentou a cancela do pedágio, tomou aquela multa pesada e chegou em casa e ainda quase apanhou da esposa. Aí ele falou para a esposa assim, se eu fosse igual o pastor Estina, você não estaria me dando essa bronca, né? Mas quem é pastor Estina? É um moço que pesca, olha aí, é um moço que pesca com a gente lá, ele não bebe. Então seja que nem ele. E aí o tempo passou, um dia, uma noite estou em casa, ele me liga, fala, pastor, tenho que lhe contar uma coisa. É um milagre. Eu falei, então conta, né? Ele falou, eu não bebo mais. Mas como assim? Não bebo mais. E o responsável por isso é o senhor. Eu falei, mas senhor José, alguma vez eu falei para o senhor não beber mais? Olha que incrível. Não, o senhor nunca falou. Eu falei, mas então como eu sou responsável? É porque aconteceu esse episódio comigo, eu passei no pedágio, arrebentei o pedágio, a minha mulher me deu bronca, eu falei do senhor, falou, então seja como ele. Então eu quero que o senhor saiba que é responsabilidade sua. Eu não bebo mais e também não fumo mais. É o exemplo, né? E como o exemplo fala muito mais alto realmente do que as nossas palavras, O né? exemplo é forte, né? A gente usa a pesca também para pregar, né? Tá vendo? Essa senhora aqui, olha. Essa é a minha deusa. Essa, ele falou, a pessoa mais importante deste mundo. É isso mesmo. Mari, eu te amo. Coisa linda da minha vida. E ela é especial demais mesmo. Uma simpatia, onde ela chega, ela faz uma amizade, né? A Mari, ela tem uma coisa assim... Eu poderia destacar uma porção de qualidades, né? Eu não conheço nenhum defeito dela, é claro. Mas eu quero destacar que ela é uma mulher de oração. Ela tem um ministério de oração. Todas as manhãs ela passa tempo orando, escrevendo o nome de dezenas e dezenas de pessoas. E já aconteceram vários milagres como fruto de oração. Deus é bom, né? Todo o tempo. A Mari é maravilhosa. Deus é bom comigo por ter me dado a Mari. Um beijo para ela. E aí, esse casal todo apaixonado gerou isso aqui, ó. Ei, garotada, hein? Esse time aqui. Neumoel, Ana, Rebeca, esse time cresceu. Hoje nós temos a Paula, o Juninho, o Douglas e temos os netos, né? Maravilhosos.
Sabe que todo mundo com quem a gente conversou, seja da sua família, seja pessoas que você teve momentos profissionais, todas as pessoas ressaltaram de como você é alguém extremamente voltado, centrado para a sua família. De como em todas as suas falas a tua família está presente, em todas as coisas que você pensa, sempre a tua família está em primeiro plano. É isso mesmo? É isso mesmo e muito mais. Tanto escrevi, um dos meus livros se chama O Maior Legado de um Homem. 50% do livro é para falar sobre família. Por quê? Porque o maior legado de um homem é a família dele. O dinheiro vai embora, a fama passa, o poder, tudo vai embora. Mas a família fica. E outra coisa, por que eu sou família? Porque eu entendo que eu quero ir para o céu, para a eternidade com a minha família. Então, se eu for para a eternidade e a minha família não for, eu nem quero ir. Não vai ter graça. Então eu quero ir com a minha família, com a minha igreja. E eu tento ser bom com a minha família. Há pessoas que não tratam bem a família, mas tratam bem os outros de fora. Está errado. A gente conversou com... Eu não sei quem disse isso, se foi a Ana ou se foi a Rebeca, mas ela disse o seguinte, é tão importante o que a gente viveu, porque a gente sempre viu o meu pai pregando, sempre, a vida toda ele estava pregando, mas a gente nunca viu ele dizendo uma coisa no púlpito que ele fazia diferente dentro de casa. Sempre foi o que a gente via ele falando, é o que a gente via acontecendo dentro de casa. É o conceito, né? Mas eu também aprendi dos meus pais isso. E nós somos uma família. Eu tenho que viver bem com a minha família, que é o meu mundo. Se eu estou bem com a minha família, eu tenho facilidade de estar bem com os outros. Agora, eu sempre digo o seguinte, nós temos algumas prioridades na vida. Eu digo isso como líder, como pai, como irmão de igreja, como pastor. A nossa primeira prioridade é Deus. A nossa segunda prioridade é a família e a terceira é o trabalho. Se você tem isso bem claro na sua vida, você vai ser feliz. Porque você estando bem com Deus, você já caminhou metade da estrada. Se você está bem com a sua família, é a outra metade. O trabalho é para sustentar isso aí. O trabalho é uma coisa que vem depois. E muita gente faz do trabalho a prioridade e deixa a família. Ganha no trabalho, mas perde na família. Que graça tem? E outra coisa, o exemplo. Eu acho que a gente tem que ser muito transparente. Não dá para viver com uma capa. Você tem que ser o que é. E eu agradeço a Deus porque Deus me deu essa alegria de ser uma pessoa em casa e a mesma pessoa no púlpito. Uma pessoa com a minha família e a mesma pessoa com os meus amigos, com os meus irmãos. Mas isso não é porque eu sou melhor do que os outros, viu, Wagner? Isso é uma dádiva de Deus. Deus me fez assim e eu louvo a Deus por isso, né? E eu quero continuar assim, sendo simples, tranquilo, um cristão dentro de casa e um cristão fora de casa também. E eu quero ir para a eternidade assim. E eu quero ir com você também. Amém. E com o pessoal que está nos vendo também, né? Por favor, porque todos nós. Aí vai ser uma alegria grande, né? Pastor, olha, enquanto a gente está conversando aqui, foi muito mais do que uma entrevista, foi muito mais do que a gente... que eu acho que é importante, as pessoas te veem e te viram muito pregando, mas não foram muitos momentos para conhecer de fato a pessoa, né, por trás do pastor. E aqui a gente pôde ver algumas histórias. Mas a toda pergunta que eu fazia, o senhor tinha uma mensagem espiritual aqui como uma resposta. É inerente, né, à sua personalidade. O senhor extrapola, o senhor consegue colocar isso pelos poros, uma mensagem de Deus e uma mensagem pastoral para a gente. Então, foi uma entrevista, a gente pôde te conhecer, mas ao mesmo tempo foi um encontro com Deus que a gente teve aqui, porque a todo momento o senhor trouxe isso à tona. Na sua mensagem final, que aconteceu aqui, nessa igreja, né, onde o senhor está se despedindo do seu ofício oficialmente, mas, né, como eu disse, pastor não se aposenta, você vai continuar pregando por aí enquanto houver fôlego de vida, mas o título da sua mensagem foi Combati o Bom Combate. Essa é a frase que o senhor escolheu porque resume muito bem esse momento? Completamente. Porque eu não combati um combate qualquer.
Eu não fui um militar, poderia ter sido. Não fui o piloto, poderia ter sido. Não fui empresário, poderia ter sido. O combate que Deus me deu foi o bom combate, o melhor. E pela graça de Deus, eu consegui guardar a fé, porque muitos perdem a fé, mas Deus me manteve com fé. E eu tenho certeza de que a coroa me está guardada e ela me será concedida quando o grande juiz, o Senhor Jesus, voltar, o pastor dos pastores. Mas não é só para mim, é para todos aqueles que amam a sua vinda. Olha a volta de Jesus de novo aí, né? Então, eu sou agradecido a Deus pelo fato de ser um pastor. Mas eu acho que a maior honra mesmo será receber do Senhor Jesus o bom está, servo bom e fiel. Eu prossigo para esse alvo aí. 63 anos de idade, 35 de ministério, 46 pregando. Mas a minha missão não terminou. Eu vou prosseguir, enquanto puder, levando pessoas a Jesus, até o dia que Ele aparecer, ou até o dia que o meu coração parar de bater. Eu nasci para isso, para pregar o Evangelho. E eu vivo para isso e viverei sempre para isso, amando a minha família, meus amigos, minha igreja e, sobretudo, amando ao Senhor Jesus. E eu convido todos aqueles que quiserem ir para a eternidade, que vivam uma vida de tranquilidade, de confiança no Senhor Jesus. Ele já comprou o bilhete. Basta apenas a gente aceitar entrar nesse avião que está indo para lá. O Senhor Jesus está vindo e muito em breve nós iremos com Ele. Eu te agradeço muito, pastor, por esse momento. Eu tenho certeza que realmente o seu ministério continua, porque não tem jeito. É como eu disse, o Senhor, quando conversa, sai a palavra de Deus. E isso é um dom divino e muito especial. Muito obrigado por esse presente de Natal que o Senhor nos proporcionou aqui, a mim e aos nossos telespectadores e ouvintes. Eu é que agradeço, muito obrigado, muito honrado, louvado seja Deus. Feliz Natal para você, para sua família tão querida e um 2019 cheio de muita felicidade e realização nessa nova fase que começa. Amém, obrigado a todos, louvado seja Deus.